Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Arley, trazendo uma mensagem do Reino de Deus para o meu ao seu coração. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Aqui na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, justamente trazendo o entendimento de nós ter a consciência que as nossas armas, elas não são armas materiais, não são o uso das armas totalmente carnais. Como assim, pastor? Às vezes, essa boca, esta língua, ela forma um conjunto, e nesse conjunto profere palavras envenenadas, palavras que ferem mais de que um instrumento de fogo, ela fere mais de qualquer tipo de instrumento material. Ela fere mais do que uma bofetada. É uma arma carnal. Mas só que o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ele está orientando a igreja de Coríntio, justamente atravessando épocas e chegar aos nossos dias atuais, que nós devemos usar as armas carnais, porque nós precisamos usar as armas espirituais. Quando o apóstolo Paulo escreve, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Essas armas poderosas em Deus eu posso adquirir como? Lendo a Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, 32. Se eu sou um praticante de ler a palavra, de obedecer o que está na palavra, justamente eu vou ter uma arma espiritual. Porque esta arma espiritual, eu não vou contra o meu irmão, eu não vou contra aquela pessoa, eu não vou ferir nenhuma seita religiosa. Não, nós devemos respeitar e orar para Deus trabalhar e trazer a libertação. Porque hoje nós temos que se colocar na posição de combate, mas no mundo invisível, onde os principados, as potestades estão aí, destruindo família, destruindo a sociedade, destruindo as nações. Nós vemos rumores, nós vemos tantas situações negativas nas mídias, e às vezes se esquecemos de orar, de ler a palavra, de consagrar, de jejuar. Mas pastor, eu tenho que fazer tudo isso? Pede para o Espírito Santo te dar discernimento, porque cada pessoa, ele tem uma habilidade, ele tem uma missão nesta terra. E uma das principais que nós precisamos se ficar inteirado é ter uma espada na mão. Mas essa espada não é material. É a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito Santo, porque com esta palavra você vai saber o que são armas espirituais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Às vezes tem muito, infelizmente, pessoas que frequentam igrejas, que dão mau testemunho da palavra de Cristo Jesus. Eu vou resolver isso do meu jeito. Todos nós temos um temperamento, mas precisamos ter o fruto do Espírito Santo de Deus, de saber ter o domínio próprio. Porque nós somos seres humanos, nós temos instintos, realmente nós temos o instinto de se irar. A Jesus ele fala, ireis aquela ira, mas não pequeis. Porque se nós irar e ir para cima,
resolver, eu vou resolver com o meu braço. Você já está perdendo a batalha. Porque se a gente atravessar as barreiras aqui da terra, tem leis. Então você precisa vencer através da oração qualquer situação que se levanta contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Se é algo no mundo espiritual que tem te trazido uma opressão, tem te trazido uma inquietação, e você às vezes corre para vários lugares querendo ter essa paz, eu quero te dizer algo muito importante. Você pode frequentar qualquer denominação, você pode frequentar qualquer religião, mas se você não aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, você vai continuar na mesma situação. Porque o Senhor Jesus, Ele pagou um preço na cruz do Calvário. Derramou sangue carmesim, com vida. Justamente para levar nossas dores, as nossas doenças, as maldições. Gálatas capítulo 3, versículo 13. O Senhor levou toda a maldição da lei. Mateus 8, versículo 17. O Senhor levou na cruz do Calvário as nossas dores e enfermidades. Isso é batalha espiritual. E diz a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Qual é a fortaleza que tem se levantado contra a tua vida? É da enfermidade? É uma afronta? É um atrito dentro da tua casa? É o desemprego? É a falta de verbas? Todos nós passamos por dificuldades. Não existe pessoas que estão assim, eu estou bem na falta, não tenho dificuldade. Tem. Todos nós estamos nessa terra onde temos visto sofrimentos, lutas, dificuldades, deserto. E diz a palavra do Senhor: para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos. Mas esse conselho que ele fala aqui, o apóstolo Paulo, não é os conselhos bons que ele está falando. Ele está falando aquele conselho que tira da presença de Deus. Aquele conselho que às vezes você está se preparando para ir para a casa do Senhor, para ir para a escola dominical, para ir para uma vigília, para ir para os cultos, e de repente chega alguém, infelizmente também, uma pessoa precisando de ajuda espiritual, e chega com um ar de um prato, te oferecendo, não, vamos passear, a gente vai para a igreja outro dia. Aí você sai, na hora do culto, ou antes de chegar na igreja, você desvia o caminho. Às vezes um conselho tão saboroso. Vamos lá. Sexta-feira a gente vai para a igreja, quarta a gente vai para a igreja, domingo a gente vai para a igreja. Muitos perdem a bênção por ouvir conselhos que são frutos malignos, para tirar você da bênção do Senhor, quando você já se arrumou, você já se preparou para ir adorar o Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala, destruindo todos os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando eu falo sobre o conhecimento de Deus, mais uma vez, quando nós saímos da nossa casa para ir para a casa do Senhor, nós vamos buscar conhecimento da palavra de Deus, na vida de um pastor, na vida de um missionário, de uma pastora, de alguém que vai explanar a palavra de Deus através do Espírito Santo. E Satanás, ele conhece o poder da palavra. E ele usa suas astúcias, ele usa suas armadilhas, ele usa pessoas que infelizmente que se tornam-se ferramentas para trazer uma palavra, um conselho para tirar você da presença de Deus, para você não chegar na casa de Deus. Talvez você
está hoje me assistindo nesse exato momento, porque um dia você começou a achar enjoado, chato, o culto. Mas sempre a mesma coisa, vou passear, vou dar uma volta. Não é proibido passear. É bom, faz bem. Mas os dias de culto, vai adorar o Senhor. Busca o Senhor. Porque nós estamos em guerra no mundo espiritual. Nós vemos hoje uma calamidade tão grande hoje no mundo. A gente vê pessoas enfermas, pessoas designadas na medicina, nos hospitais. Nós vemos pessoas encarceradas, nós vemos pessoas passando por luta, dificuldade em famílias. Diz a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Qual é a fortaleza que tem te impedido de você ser feliz? O que tem se levantado contra ti? Veja bem, nós falamos no início que as armas da nossa milícia não são carnais. Eu vou resolver isso. Vou lutar pela minha cura. Vou tomar um medicamento e pronto. Você pode tomar medicamento. Pode tomar. Desde que seja prescrito pelo médico. Mas saiba que tem certas doenças e enfermidades que a vitória é no mundo espiritual através da oração. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Palavra de Jesus. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, eu sou o Senhor que te sara. O povo estava saindo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, aconteceu tanta situação negativa no deserto, e com a palavra dita pelo próprio Deus, eu sou o Senhor que te sara, o povo era restaurado, o povo era curado. Você que está passando por uma situação difícil de enfermidade, de doença, saiba, na carta de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, será sempre eternamente. Qual a fortaleza que tem se levantado contra a tua vida, que tem impedido de você conquistar a paz na tua alma? É o desemprego? O Senhor Jesus, Ele vai destruir todo laço, todo mal, toda fortaleza do diabo. Basta você crer nestas palavras. Você quer um milagre na sua vida? Você quer uma transformação na família? Em uma área que você sofre muito na sua vida, a área sentimental? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Na carta de Efésios, capítulo 6, versículo 10, nós vemos lá sobre as armaduras de um cristão para a batalha espiritual. Eu vou tentar passar aqui para a gente ler junto. Abre sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, para você entender que situações que não são resolvidas no mundo material, porque nós vivemos no mundo material, com certeza, mas dependendo do mundo espiritual, através do Espírito Santo, mas através também da oração. Porque se nós não orarmos, se não lermos a palavra, se nós não se congregarmos, tem pessoas que falam assim, mas como é que eu vou ficar em casa vendo o culto pela internet, pelo YouTube, e Deus fala comigo, tudo bem. Só que na carta de Hebreus 10, 25, diz que nós devemos se congregar. É bíblico. Porque aonde há lenha é fogo. Aonde há pessoas, ajuntamento, congregação, atrai a presença. E a temperatura no ambiente, ela é propício para trazer cura, para trazer resposta imediata. Diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6,
Versículo 10 diz: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus." Olha só. "Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo." O diabo veio senão para roubar, matar, destruir. Mas Deus veio dar vida, vida com abundância. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados. Esses principados é no mundo espiritual, os príncipes das trevas. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando todo o tempo, com oração e súplica. No Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Voltando, para a gente não fugir do tema, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Efésios capítulo 6, versículo 10, você vai ver que nós precisamos ter o quê? Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Vamos equipar agora um soldado cristão para a guerra agora, no mundo espiritual, mas não é contra o teu irmão. Eu vou orar para Deus assentar a mão naquele irmão lá para ele saber que eu sou cristão. Grave bem, Deus não veio destruir almas. Deus não veio para tentar de todas as formas acabar com o ser humano. Deus ele veio resgatar a pessoa do sofrimento eterno. Nós não somos juiz, nós somos instrumento nas mãos de Deus. A religião, ela traz contenda. A religião, ela traz problema. A religião, ela é algo totalmente que cogita as coisas materiais por causa das regras. Nós precisamos ter o princípio da palavra de Deus, saber que esta Bíblia aqui, que se renova a cada instante, a cada minuto, ela só é válida no mundo espiritual para se materializar no material. Veja bem, aonde estáis, pois, firmes, cingidos vossos lombos com a verdade. O soldado equipado vai pegar o cinturão. Ele coloca o cinturão para justamente ir para o campo de batalha. Mas primeiro vamos colocar o cinturão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós deparamos muitos cristãos que estão em cima do altar, cristãos que infelizmente dão mau testemunhos, vivendo com o cinturão da mentira, do engano, e muitos conscientes disso. Pastor, mas o senhor não mente? Todos nós somos falhos. Já passei por um período desse, e a cada instante, a cada minuto, nós erramos. Porque às vezes por falta de vigilância, nós também pecamos com a mentira. Ah, mas pastor, você está sendo hipócrita. Olha lá. A gente tem que ser sincero. Só que nós precisamos buscar. Como diz a palavra do Senhor em Levítico 19, versículo diante, diz assim: sede santo, porque eu sou santo. Nós devemos ir para o campo de batalha com o cinturão da verdade. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Estou aqui falando aqui uma linguagem assim mais próxima do povo, para saber que todos nós, enquanto estivermos aqui na terra, estamos lutando pela nossa salvação, para justamente chegar no tribunal de Cristo, diante
de Jesus Cristo diante do Pai, aonde a gente vai prestar conta. O tribunal de Cristo, aonde a gente vai ser colocado as más obras e as boas obras. Qual foram as más obras? A mentira. Muito crente mentindo aí. Infelizmente, é a verdade. Mas o Espírito Santo está para nos corrigir. O Espírito Santo quebra o vaso e faz um vaso de novo. Às vezes passando por cada situação, às vezes nem percebendo por que eu estou passando por isso. Eu oro, eu profetizo. Às vezes nós estamos com o cinturão rasgado. O cinturão do engano. O cinturão da mentira. Porque João capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é Satanás. Seus filhos vivem na mentira. Então precisamos, para ir para o campo de batalha, com o cinturão da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, Jesus Cristo. E vestido a couraça da justiça. Essa couraça da justiça, o soldado colocava toda aquela carapaça, né? Aquela ferramenta, né? Aquela capa, né? Tipo um colete. No tempo do apóstolo Paulo, um soldado ficava na frente da cela e o apóstolo Paulo só descrevia, fazia descrições tudinho lá daquele soldado lá. Olhou o cinturão, a couraça. Para que a couraça? Para justamente as flechadas não atingir o coração na hora de combate. E nós como cristãos, e nós como seres humanos aqui na Terra, vivemos, infelizmente, enfrentando hoje retaliação, combates, mas eu não estou falando material, eu estou falando muito espiritual. Essa couraça, quando a gente pede para Deus, Deus coloca uma couraça, blinda meu coração, para justamente eu não ser atingido por uma língua envenenada de uma pessoa, de um irmão, de uma irmã dentro da igreja ou fora, para justamente porque diz a palavra do Senhor, se a gente não ter vigilância, a gente acaba se irando e pecando. E diz a palavra do Senhor que essa couraça é muito importante na vida de um cristão quando está em combate. Porque quando você começa a pregar e quando você começa a fazer a obra do Senhor Jesus, você vai encontrar pessoas que vão querer tentar de todas as formas que você pronuncia uma réplica, tentando provar que você está certo, e você ao mesmo tempo, se você não ter vigilância, você vai estar errando, porque Mateus capítulo 7, versículo 6 diz que não devemos jogar pérolas para os porcos. Aí eu paro para analisar. Quando chega pérola para os porcos, batalha espiritual nós estamos falando aqui. A gente vê que porcos, como os farelos, estão na lama. E no momento que as pérolas pesam, é a nossa vida de consagração, vida de oração, nossa vida de caminhada, a gente começa sem perceber, discutir, e as pérolas caem na lama. Porque você está jogando ali para os porcos. E quando você tem as vestes espirituais, sede santo, porque eu sou santo, aquelas pérolas caem na lama junto com os porcos, a lama vai espirrar. Pastoso, vai sujar minhas vestes. E aí eu vou estar sujo. Se Jesus voltar naquele momento, eu posso correr o risco de perder a minha salvação, porque no santuário, na santidade dos santos, não entra vestes suja na presença de Deus. Nós precisamos ter essa vigilância, ter o cuidado de a gente ter a couraça da justiça para blindar o coração, porque nós não estamos nesta terra, nós não estamos livres de levante, nós não estamos livres de pessoas que vão nos criticar, vão tentar nos corrigir, porque a gente está pronto para ouvir. Mas tem gente que às vezes não quer ouvir. A palavra de Deus diz no livro de Salomão, no livro de Provérbios, que o sábio é aquele que ouve os conselhos.
Ele pega o conselho, analisa, pronto. Mas tem pessoas que não aceitam o conselho, se torna-se tolo. Mesmo sendo pastor, mesmo sendo apóstolo, eu sei, eu li a Bíblia, eu conheço, está aqui, pronto, estudei para isso. Epa! Nós devemos ser humildes diante de Deus, principalmente diante das pessoas, porque nós estamos em combate no mundo espiritual. Estamos para aprender um com os outros. Diz a palavra do Senhor, continuando, vestido a couraça da justiça, isso pedindo em oração, tá? E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Os pés representam a presença. O cristão que está numa guerra no mundo espiritual, veja bem, numa casa tem uma confusão, tem uma contenda, e de repente chega um irmão, chega uma irmã, você chega naquele lugar lá, você está com os pés calçados com o Evangelho da paz. Quando você chega, você não precisa nem falar, às vezes a tua presença traz uma harmonia de paz. Porque a unção de Isaías capítulo 10, versículo 27, despedaça o jugo. O que é um jugo? O jugo era uma ferramenta colocada, às vezes, antigamente, nos bois. Né? Acho que, não sei se coloca, acho que até coloca hoje ainda. Mas, naquela época, era assim. Só que essa comparação, quando despedaça o jugo, está falando sobre jugo, peso, sobre as pessoas que estão oprimidas dentro de uma casa, aonde sai a confusão, onde sai o rebuliço negativo, aonde dando mau testemunho, aonde as pessoas gostam de ver, infelizmente, aquele espetáculo negativo e Deus entristecido. E às vezes o servo dele chega no ambiente, às vezes traz uma palavra de conselho, quando as pessoas também dão a liberdade de chegar, e o ambiente muda. Esse irmão chegou aqui, a irmã, a pastora, o evangelista, o missionário, o apóstolo, o servo de Deus, aquele que está lá na igreja, porque Deus ele usa quem Ele quer. Não tem essa situação de dizer que Deus vai só usar o pastor. Não, Deus pode usar até um ímpio. Deus usa quem Ele quer. E a presença de Deus estiver na vida dessa pessoa, aonde ele chega, o que era seco começa a abundar água. O que era deserto começa a frutificar frutos. O que era doença desaparece com a cura. O que era possessão acontece a libertação. O que era almas perdidas, almas salvas pelo sangue de Jesus Cristo, escrevendo o nome no livro da vida. Onde era família destruída, restauração. Por quê? Porque o Evangelho da paz está sendo justamente colocado nos pés dessa pessoa, porque a presença dessa pessoa vai trazer renovo, vai trazer mudança. 1 João 4,4, maior que está comigo, daquele que está no mundo. Continuando, couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé, eu preciso acreditar no meu milagre, eu preciso acreditar que vai ter a mudança na minha família. O escudo da fé do soldado, a ferramenta. Veja bem, o apóstolo Paulo preso, descrevendo lá, soldado romano, cinturão da verdade, né? Cristão. Olha o soldado romano lá, ele está lá com a couraça, ele está com as botas, calçado, né? E o apóstolo Paulo com o Evangelho da paz. E agora ele está com o escudo. Aquela ferramenta justamente que quando vier o contra-ataque do adversário, quando vier pessoas para querer abater a tua fé, mesmo que você não consegue ver o teu milagre, mas você acredita que vai se realizar, aí Deus vai te proporcionar a bênção, porque a tua fé está sendo como uma semente de mostarda no campo de batalha, porque você acredita
que Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua família, Deus vai mudar a vida do teu filho, da tua filha. Deus vai mudar essa situação que vocês têm passado negativamente. O Senhor vai mudar para os milagres acontecerem imediatamente para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se vê. Veja bem, para você trabalhar isso importante numa guerra espiritual. Você sonha ter um carro, você sonha ter uma moto, você sonha ter algo assim para suprir a sua necessidade. E você acha que não vou ter que fazer isso, eu vou ter que conseguir um empréstimo, eu vou ter que fazer... Não faça isso. Ora, acredita que o teu milagre já está na tua mão. Deus que vai criar a situação, porque vai se materializar no teu pensamento de acreditar no milagre. Deus vai te dar um tempo certo. Não passa à frente de Deus. Não, eu vou fazer isso porque... Acalma o teu coração, porque no campo de batalha a gente não pode perder com distração. A gente não pode ficar ansioso. A ansiedade, ela propicia o quê? Ela traz o quê? Uma distração também, porque a gente se precipita a vez de passar à frente de Deus. Deus trabalha longânimo. Deus trabalha no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Deus, ele prepara o nosso coração, prepara a nossa vida para entregar a bênção por completo. Não te preocupa que Deus não vai te dar nada pela metade. Então usa a tua fé de acordo com a palavra de Deus. Acredita. Quando Jesus falou para os discípulos, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, as palavras de Jesus, ficar em Jerusalém. Os discípulos ficaram, os apóstolos ficaram. E diz a palavra do Senhor que naquele momento, eles ficaram buscando, e no dia de Pentecostes veio a presença do poder sobrenatural do Espírito Santo que está hoje conosco. Isso é fé. Diz a palavra do Senhor, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Se alguém da sua família está passando por luta, dificuldade no mundo das drogas, ou se está passando por uma situação que a medicina diz que não tem mais jeito, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que buscam. Você quer ter uma fé perfeita? Exercita a tua fé. Acredita. Eu acho que eu tenho fé. Tira esse acha. Acredita no teu milagre. Você já tem um cinturão da verdade. Você já tem a couraça da justiça. Você já tem os pés calçados com o evangelho da paz. Agora você tem um escudo no seu braço, na sua mão, dentro de você. Essa fé para apagar os dados inflamados do maligno. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais. Veja bem, você está sendo equipado agora com a armadura, mas poderosas em Deus as nossas armas. Continuando, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, mais uma ferramenta para o cristão no campo de batalha. Esse capacete da salvação, nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que ter também os pensamentos das coisas do céu, para justamente se materializar aqui na terra. Às vezes passamos por lutas, dificuldades, às vezes esquecemos de orar. Mesmo sendo cristão, foi na igreja e de repente tem um problema, aparece uma avalanche e você não sabe o que fazer. Ore. Você tem que ter o capacete da salvação, a mente de Cristo. Quando Jesus estava enfrentando luta, dificuldade, Jesus sempre estava orando. Naquele momento, Jesus, a
apresentava diante da multidão a multiplicação de pães e peixe, pessoas libertas. Aí nós vemos que a oração, ela gera bênção, milagre, comunhão com o Espírito Santo. Precisamos orar para justamente termos o quê? O capacete da salvação, porque a nossa mente estará voltado ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja bem, o soldado está com todo equipado. Epa, mas está faltando algo. É a palavra. Não adianta eu orar, jejuar, consagrar, se eu não como a palavra. Se eu não medito na palavra. Às vezes você quer uma palavra, você quer um conselho, você está com a Bíblia aí na sua estante, você está com a Bíblia no baú, você está com a Bíblia jogado por aí, e você diz, mas eu não consigo entender. Lê pelo menos um versículo por dia, porque você vai alimentar o teu espírito. É como se fosse uma vitamina. A gente, como ser humano, a gente tem as cápsulas. A gente toma, às vezes, um comprimido, uma vitamina, né? Ou alguma coisa para nos fortalecer. E Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz, tudo posso naquele que me fortalece. 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o fortalecimento de uma pessoa que está no campo de batalha é justamente um versículo por dia. Para justamente fortalecer teu espírito. Porque teu espírito sendo fortalecido, você vai estar com a mente voltada justamente com o capacete da salvação. Você estará o quê? Também com a ferramenta principal nas tuas mãos, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é corrente de águas vivas. A gente é comparado como árvores junto a ribeiros de rios. É a palavra. Veja bem, nós somos árvores e aqui é o rio. A árvore, ela tem uma raiz e essa raiz ela suga água subterrânea, justamente para a árvore, para as folhas, para os frutos. E nós precisamos justamente da palavra, porque a nossa raiz está dentro de nós, o nosso espírito, sugando a palavra para materializar no nosso corpo, para ter respostas. Aquilo que você busca, Deus terá a resposta sobre a tua vida para abençoar a vida de pessoas e abençoar a tua vida também. E nós precisamos ter o exercício contínuo da palavra de Deus. Se vós estiveres em mim, a minha palavra estiveres em vós, pedirei tudo que quiser em vós será feito. É a palavra que diz. João 15, 7. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Salmo 121, eleva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Veja bem, você já está totalmente equipado. Campo de batalha. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Aí nós vamos em Efésios, capítulo 6, versículo 10, você está vendo que todos os itens de uma ferramenta de um cristão no mundo espiritual, porque o apóstolo Paulo, quando estava na prisão, ele descreve todo o detalhe de um soldado que estava na frente da cela dele, como nós devemos ser equipados. Só que no mundo espiritual, através da palavra de Deus, através da oração, da separação das coisas que não agradam a Deus, o cinturão tem que estar totalmente inabalável. Diz a palavra do Senhor. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo com toda oração e súplica. No Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos terminar por aqui. E eu quero deixar essa mensagem aqui para você.
que você não pode parar. Você não pode recuar. Você precisa ter essa ferramenta. Você precisa ter essa preparação para esse campo de batalha. Nós estamos aqui na terra, passando por lutas, dificuldade, mas temos vitória através da oração no nome de Jesus Cristo. Então você que está aí do outro lado, você quer se equipar, você quer estar preparado para vencer tudo que foi ensinado aqui. As armas da nossa milícia não são carnais. Se fosse carnais, as nossas armas, para você entender. Qualquer problema eu resolvia com meus lábios. Mas a palavra de Deus diz também que a língua, ela é vida e ela é morte. Se a gente falar demais, se a gente ofender alguém, a gente vai ter retaliação de qualquer forma, qualquer situação, a gente vai trazer problema para nós mesmos. Nós podemos ter vigilância, porque a palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Mas se nós usarmos as armas carnais, vou usar meu punho, eu não estou nem vendo, eu vou para essa briga, eu vou resolver isso, independente se eu sou pastor, não, sou crente, isso aqui, calma. Você não está usando as armas direito. A espada do Espírito é a palavra de Deus, ela te dá um entendimento para você resolver a situação na oração. Se você foi ofendido por uma pessoa, ore para Deus libertar. E peça para Deus colocar o amor no teu coração para você liberar perdão. Porque você vai ver automaticamente uma paz na tua alma. Porque te coloca no lugar de uma pessoa também. Ela luta com a dificuldade. Aquele momento aquela pessoa está totalmente, às vezes, cego espiritual. E Satanás tenta colar aquela pessoa justamente uma pessoa que está bem, para justamente tentar ter o quê? Uma desarmonia. Mas eu quero te dizer que o apóstolo Paulo estava nos orientando através do Espírito Santo que nós precisamos ter as armas espirituais na presença de Deus, no nome de Jesus, através do Espírito Santo. Então, neste momento, vamos orar. E você que está aí passando por lutas, dificuldades, você quer ter um entendimento melhor da palavra de Deus, você quer ter um conhecimento da palavra de Deus, você quer vencer essas batalhas, essas fortalezas que se levantaram contra a tua vida, na área da enfermidade, na área financeira, na área sentimental, em qualquer área da tua vida. O Senhor Jesus vai destruir essas fortalezas agora e você vai estar equipado no mundo espiritual, pela presença do Espírito Santo, com a unção que desse pedaço do jogo. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te apresento, Pai, a vida de muitas pessoas agora, Senhor, que estão, Senhor, Papai do céu, ligados, Senhor, Pai, nesta mídia, meu Pai. Neste momento, Senhor, meu Deus, visita cada pessoa, cada irmão, cada irmã que está passando luta, dificuldade, Senhor, nessa guerra no mundo espiritual. A Tua palavra diz tudo pedido, orando, crendo, recebereis e tereis. E neste exato momento, que o Senhor venha repreender agora, meu Pai, todo levante que tem se levantado contra essa família, que tem se levantado contra esta pessoa, contra esta casa, tem se levantado, meu Deus, meu Pai, contra esse ministério. Meu Deus, essa pessoa que está encarcerada, meu Pai, está, Senhor, Betecanta, Labaxaia, passando luta, mas é o Senhor que dá vitória. Essa pessoa, Senhor, que está enferma, Senhor, no leito, no CTI, no UTI. Essa pessoa que está, Senhor, cabisbaixo, Senhor, passando, Senhor, um momento de dificuldade, difícil, Pai. Enfermo nessa rede, Pai. Entra, Senhor, com a restauração, porque a Tua palavra diz, Êxodo capítulo 15, versículo 26, eu sou o Senhor que te sara. Neste momento eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação dessa pessoa que está oprimida, essa pessoa que está pensando em tirar a sua vida, porque para ela não tem mais jeito. Em nome de Jesus, entra agora, Senhor, com a mudança agora na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Essa pessoa que está, Senhor, desanimada, essa pessoa que está passando uma luta, Senhor, interior. Ela tenta disfarçar para as pessoas. Ela sorri, mas está todo destruído dentro dela. Pai, Darlamante, Cantarabaxai, em nome de Jesus, Pai, restaura, Senhor, Pai, esta alma. Limpa a alma, Senhor. Limpa agora, Lamande, Sudecaia. Em nome de Jesus, a vida dessa pessoa venha estar, Senhor, meu Deus, meu Pai, purificada pelo Teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, que essa pessoa possa ter ânimo, que ela possa, Senhor, sair desta mídia daqui a pouco, Senhor, com os outros ares, através do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, visita esta vida agora, Pai. Essa pessoa que está desempregada, meu Pai, abre a porta. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, Papai do céu, tirar os terrores, cadeado, venha repreender,
repreendendo toda amarração, toda palavra proferida na vida dessa pessoa, que essa pessoa diz que não ia conseguir mais nada, que ela não ia mais conseguir o sonho dela, mas a tua palavra diz, Senhor, meu Deus, meu Pai, se vós tiveres em mim, a minha palavra tiveres em vós, pedirei tudo que quiser vos será feito, e seja realizado o desejo, o sonho dessa pessoa, de acordo com a tua vontade, no tempo, Senhor, meu Pai, da canta lá, massaia, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Repreende agora o principado, a potestade, tudo aquilo que está trazendo, meu Deus, meu Pai, Senhor, problemas de enfermidade, de doença nesta casa, Papai do céu. Repreende agora o espírito da morte, agora, em nome de Jesus. Todo problema que tem se levantado contra a vida da pessoa, pressão alta, pressão baixa, diabetes, eu repreendo agora o espírito maligno que traz enfermidade. Em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, desta pessoa, desta casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento, meu decanta, arabaxu, decassi, todas as pessoas afastadas do teu caminho. Pai amado, poderoso Deus, traz de volta. Toca na vida dessa pessoa, Pai. Essa pessoa que pregava a tua palavra. Ei, canta lá, massai, em nome de Jesus, o Senhor está mandando dizer, decanta lá, baixai, volta para a casa do Pai. Você que está sem amassar, decanta lá, baixai, ouvindo esta mensagem, o Senhor está dizendo, volta para a casa do Pai. O Senhor tem uma promessa sobre a tua vida e você sabe. Recanta lá, baixai, em nome de Jesus Cristo. Recebe a tua vitória, em nome de Jesus. Meu Deus, é muito forte, é muito forte. O Senhor Jesus, neste exato momento, está equipando novos guerreiros para a guerra no mundo espiritual. A batalha, ela não para. Oração, leitura da palavra, jejum, consagração, principalmente vigilância. E eu preciso, para ter vigilância, ser obediente à palavra. Justamente precisamos ter totalmente as ferramentas adequadas para ir para o campo de batalha. Conhecereis a verdade vos libertará. Pastor Arlen, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor.